Nesse vídeo vamos aprender como fazer uma planilha de folha de ponto completa aqui no Excel, onde a gente consegue calcular entrada, saída, horas totais, horas extras, horas devidas, e fica tudo automático, de verde, vermelho, à medida que você vai atualizando a planilha. Além disso, a gente consegue definir qual que é o horário normal trabalhado por dia, a quantidade de horas trabalhadas, o salário base, a média salarial por hora, o total de horas extras, quanto que você recebe por hora extra, o total a receber, as horas devidas, os descontos, e aí por fim ainda calcular o salário base, somar com tudo que você tem para receber, tudo que tem para descontar, e ainda ter aqui o salário final. Então vamos aprender a fazer essa planilha de folha de ponto completa aqui no Excel. E lembrando, existem várias peculiaridades diferentes numa folha de ponto. Pode ser que você entre, digamos, de manhã, e aí você saia de tarde, das 8 às 17. Tem gente que entra de tarde e sai de noite. Tem gente que entra de noite e sai de manhã. Pode ser que isso vá interferindo um pouquinho nos cálculos, mas, a princípio, como a gente vai fazer junto do zero, eu acredito que você consiga acompanhar 100% aqui esse vídeo, porque eu vou explicando tudo passo a passo, beleza? Mas, se ficar qualquer dúvida em relação a esses outros detalhes, deixa aí nos comentários, tá bom? Então vamos lá aprender na prática, fazer essa planilha aqui no Excel. Vamos lá. Para começar fazendo a nossa planilha de folha de ponto aqui no Excel, a primeira coisa que a gente pode começar fazendo é colocando as datas. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, data, Enter, e a primeira data pode ser, digamos, dia 1/1 de 2025, Enter. E aí depois, a próxima coluna, eu posso colocar dia da semana, para que a gente possa saber se essa data e todas as demais, que dia da semana é, se é uma segunda-feira, se é um domingo, se é sexta e etc. E para isso, existe aqui no Excel uma função chamada igual texto, que consegue, a partir de uma data, extrair o dia da semana. Então deixa eu dar 2 cliques aqui dentro, 1, 2. O valor que eu vou usar é a data na esquerda, ponto e vírgula. O formato do texto vai ser, abre aspas, DDDD, 4 vezes a letra D. Fecho aspas e fecho parênteses, Enter. Ó, quarta-feira. E o legal, se eu vier aqui nessa data e arrastar para baixo, ó, no cantinho, clico, seguro e arrasto. Vou puxar aqui até o dia 31 de janeiro, legal? E agora, se eu puxar também a formulinha do texto, a gente já consegue ter o retorno de todos os dias da semana prontos aqui pra gente. Vou selecionar tanto a coluna A com B, e na divisão de uma com a outra, eu clico, seguro e arrasto para a direita. Porque dessa forma a gente consegue aumentar bastante, ó, o tamanho dessas colunas. Agora na coluna C eu vou colocar o seguinte, ó, entrada e saída. Ou seja, os horários que a pessoa entrou e saiu da empresa. E aqui nesse caso tem 2 entradas e 2 saídas, porque acontece, né? Geralmente, né? Um exemplo, entra às 8, sai ao meio-dia, vai para o almoço, volta a 1 e depois sai às 17. Ou qualquer horário que seja. Tem entrada, saída, você consegue controlar por aqui. Deixa eu selecionar aqui esses dois. E na divisão de uma coluna com a outra, segurar e arrastar para a direita também. Porque dessa forma a gente consegue aumentar o tamanho dessas colunas. Aqui eu já vou colocar uma hora de exemplo, ó. Então pode ser 8, 2.00, e aí a pessoa sai meio-dia, ela volta a 1 hora da tarde e depois sai às 17. Só para a gente ver se vai funcionar tudo certinho o nosso cálculo. Agora aqui na coluna G eu posso colocar horas totais, ou horas trabalhadas, né? E agora na coluna H eu posso colocar horas extras, e na coluna I eu posso colocar horas devidas, ou seja, vai que você saiu mais cedo em algum dia, não cumpriu a carga horária de 8 horas, de 9 horas, depende, você que vai definir qual é o horário padrão que você trabalha todo dia. Vai que você não cumpriu essas regras e aí você está devendo horas, né? Enfim. Deixa eu selecionar essas 3 últimas colunas, clicar, segurar e aumentar para a direita também. Aqui a gente vai fazer algumas formulinhas, mas antes da gente fazer, a gente precisa definir alguns critérios. Podemos começar colocando aqui horas normais por dia. Ou seja, a quantidade de horas que geralmente você trabalha no dia mesmo. Deixa eu clicar nessa coluna L e aumentar bastante aqui, ó, para a direita. E aí a gente pode até, com a coluna L selecionada, centralizar tudo e jogar todo mundo aqui para a direita, ó, que fica mais organizado. Então digamos que o normal trabalhado por dia aqui seja 8 horas. Então eu defino aqui essas 8 horas. Além disso, eu também posso colocar aqui horas normais trabalhadas, que aqui no caso seria a soma de tudo que a gente trabalhou aqui na coluna G, mas daqui a pouquinho a gente faz isso daqui, que seria uma fórmula. Logo abaixo a gente pode ter o salário base, que aí é você que define, digamos, que o seu salário base seja R$3.000. Aí você pode colocar esse valor aqui. Dá até pra gente clicar aqui em moeda para ficar mais organizado. Pronto. Agora logo abaixo eu posso colocar média salarial
por hora. Porque vai que nesse mês de janeiro você trabalhou 100 horas. E aí você quer saber qual que é a média. Se você recebe 3 mil reais e trabalhou 100 horas, quanto que você recebe na média? Eu acho que é legal também a gente ter essa informação. Agora, vou pular uma linha e na linha de baixo, né? Lembrando que a gente está fazendo aqui as configurações apenas, né? Eu posso colocar o total de horas extras, ou seja, a gente vai somar tudo que foi trabalhado de hora extra. E logo abaixo a gente pode colocar assim, ó, salário extra por hora extra. E aí você vai definir aqui um valor. Ah, meu salário extra, a cada hora extra que eu trabalho, é 30 reais, por exemplo. Aí você pode colocar aqui o 30. Ou qualquer outro valor. Eu vou colocar aqui em moeda. E agora na última coluna eu vou colocar assim, ó, na última linha. Salário extra a receber. E aqui vai ser uma formulinha que a gente vai fazer também. Aí logo abaixo também a gente pode ter assim, ó, total de horas devidas, que é o somatório dessa última coluna. E também a gente pode colocar desconto por hora faltante. A cada hora que você falta, quanto que é descontado do seu salário? Ah, 10 reais, ou 15 reais, ou qualquer outro valor você pode colocar aqui também. Vamos colocar em moeda. E aí, por fim, a gente pode ter aqui o desconto em reais. Quanto que vai ser descontado no final das contas. E os últimos cálculos a gente pode ter o salário base de novo, e depois o salário extra a receber, e então o desconto que a gente teve, né, por caso a gente falte algum dia, e então o salário final, que aí vai ser também uma formulinha que a gente vai fazer. Com essas informações aqui a gente já consegue calcular toda a nossa planilha. Só que antes da gente partir aqui para o cálculo da planilha, só deixa eu fazer alguns ajustes que vão ser bem legais aqui, como por exemplo, selecionar essas informações que eu fiz, e então colocar bordas em tudo, ó. Seleciono aqui também, coloco bordas, e posso selecionar todas as demais informações aqui também, e colocar bordas em tudo. Além disso, essas horas normais por dia, eu acho que eu vou pintar o fundo de azul, pode ser esse daqui, e a fonte de branco, para ficar com um efeito diferente. Vou também colocar em negrito. E aí eu posso fazer a mesma coisa, pintar também essa segunda parte de azul, branco e colocar negrito, e essa parte aqui de baixo também. Seleciono tudo, negrito, azul e branco. Agora, hora extra, a gente pode pintar de azul, de verde na verdade, né? Porque é o salário que a gente vai receber extra. E as horas faltantes, ou seja, o desconto que a gente vai ter, eu posso pintar de vermelho. Aí fica mais fácil da gente identificar. Pronto, com essas informações aqui, eu acredito... Deixa eu até selecionar todas essas células e alinhar tudo ao meio, só para ficar mais organizado. Ó. Dá até para aumentar um pouquinho o tamanho dessas colunas. Aí, pronto, agora sim. Agora que a gente finalizou essa parte, vamos voltar aqui para a planilha base e aí já deixá-la totalmente ajustada e automática. E a partir das informações que a gente preenche aqui, essas informações da direita também já vão sendo calculadas automaticamente para a gente. Já posso voltar aqui então para essa planilha, vou selecionar tudo que eu fiz, e então vou clicar aqui em cima para centralizar tudo, colocar bordas, posso selecionar aqui também os títulos, e colocar de negrito, pintar o fundo de azul, e escolher uma fonte branca. E aqui essas duas primeiras colunas, eu posso deixar de cinza, porque é uma informação que a gente não vai ficar mexendo com muita frequência, né? E aqui as horas totais, eu posso selecionar tudo, e pintar com uma corzinha azul, só para dar uma distinção. Ó. E agora vamos para o cálculo aqui das horas totais que a pessoa trabalhou em cada um dos dias. E aqui nas horas totais eu vou fazer o seguinte, igual, abre parênteses, e então vou colocar saída menos entrada. E aí eu vou fechar o parênteses e vou apertar o Enter. Já vai retornar para mim 4 horas, ou seja, o total que a pessoa trabalhou neste primeiro período. Mas aí também eu tenho que fazer a mesma coisa para esse segundo período. Então aqui eu vou fazer o seguinte, 2 cliques, eu vou somar com, abre parênteses, saída menos entrada. Fecho parênteses e aperto Enter. Legal, então já retornou para mim o total que essa pessoa trabalhou. Deixa eu clicar, segurar e arrastar essa fórmula para baixo, porque a gente já consegue automatizar as demais células. E agora deixa eu fazer o seguinte, digamos então que em um certo momento a pessoa entrou às 8 horas também, e ela saiu meio-dia, e ela voltou às 1 hora, só que aí ela saiu mais cedo, ela saiu às 3 horas da tarde. Então você concorda que aqui ela só trabalhou 6 horas, só que o ideal seria ter trabalhado 8, até porque a gente definiu aqui que o padrão são 8 horas. Então ela está devendo, concorda? Beleza, então vamos lembrar dessa situação. Uma outra situação seria o seguinte, a pessoa entrou mais cedo, ó, 7 da manhã, saiu meio-dia, voltou à 1 da tarde e saiu às 19 horas. Ou seja,
ela trabalhou bastante nesse dia. Ó. Ela trabalhou 11 horas no total. Então aqui ela passou bastante das 8 horas que seriam padrão. Então a gente também tem que fazer esse cálculo agora das horas extras e das horas devidas. Mas pensa comigo, eu não vou precisar retornar horas extras e horas devidas para todas as linhas, porque nem todas as linhas têm horas extras, assim como nem todas as linhas têm horas devidas. Então a gente tem que pensar uma maneira de fazer isso, e uma excelente solução é utilizar igual C aqui no Excel, função C. 2 cliques. 1, 2. Por que a função C pode nos ajudar? Porque C, caso C, as horas totais, como existe esse caso aqui de baixo, ó, se as horas totais forem menores do que as horas que eu tenho aqui, ou se elas forem maiores, isso indica que houve hora extra ou a gente está devendo hora, certo? Mas como a gente está aqui na coluna de horas extras, vamos começar com hora extras. Então, caso C, as horas totais que eu trabalhei forem maiores do que a hora base, isso indica que houve hora extra. Então, vou fazer o seguinte, ó, se essa hora que eu tenho aqui for maior, olha o símbolo que eu estou usando, maior do que essa hora que está aqui, vamos apertar também algo muito importante, a tecla F4 do teclado, ó, F4, porque o F4 consegue nos ajudar a adicionar o cifrão antes, o símbolo de dólar, antes da coluna e antes da linha. Dessa forma, quando a gente descer a função para baixo, essa referência não vai ser arrastada para baixo, e sim vai ficar travada aqui, graças ao F4, que consegue adicionar o cifrão nessa seleção que a gente fez, beleza? Então vamos lá. Caso as horas totais sejam maiores do que as horas normais, ponto e vírgula, isso indica que tem hora extra. E caso tenha hora extra, eu vou fazer a diferença da hora extra, que vai ser horas totais menos essas horas normais que eu tenho. E mais uma vez, cliquei e aperto F4, igual a gente já aprendeu. Ponto e vírgula. Mas, caso contrário, não tenha hora extra nenhuma, eu quero retornar 0. Fecho parênteses e aperto Enter. Retornou aqui 0, certo? Deixa eu arrastar para baixo essa fórmula aqui. O Excel ele vai retornar alguns valores estranhos, ó, como esse daqui, mas o que a gente vai fazer é o seguinte, é só você clicar aqui em cima em geral, e então colocar hora, ou ainda, mais formatos de número, hora, e escolher aqui uma hora. Vamos ficar, por exemplo, eu acho que esse exemplo aqui tá bom, essa hora aqui. Então, ok. Dessa forma a gente vai conseguir ter o retorno de quantas horas extras a gente fez no dia. E aqui a gente consegue ver, ó, horas totais, beleza? E aqui nesse caso, ó, 11 horas. Você concorda que se a pessoa trabalhou 11 horas, só que o normal seria 8, ela passou a 8, 9, 10, 11, 3 horas extras. E é justamente isso que está mostrando aqui pra gente, tá certinho. Agora vamos fazer as horas devidas, é algo bem parecido. Igual C, 2 cliques, 1, 2, C, caso C, as horas totais agora forem menores, olha só, menores do que as horas normais, F4 para travar aquela célula, igual a gente aprendeu, ponto e vírgula, se as horas totais forem menores do que as horas normais, indica que a pessoa trabalhou menos. E se a pessoa trabalhou menos, o que eu vou fazer? As horas normais, F4 para travar, menos as horas totais. Ponto e vírgula, mas caso isso não seja verdade, eu não vou retornar nada, eu vou retornar 0. Então fecha parênteses e aperto Enter. Do mesmo modo eu vou clicar, segurar e arrastar para baixo. E do mesmo modo eu vou clicar aqui em geral. E então, mais formatos de número, hora, e vou escolher a segunda opção e ok. Aí veja que horas devidas já está retornando para a gente. Ó. Por exemplo, onde a pessoa trabalhou 6 horas, só que o correto seria 8, ela está devendo 2 horas. E é justamente isso que está mostrando aqui. Ó. Horas devidas, 2 horas. E também existem alguns casos ó, onde a gente ainda não preencheu informações, até porque se a gente não preencheu nada, o cálculo aqui do Excel está retornando 0, concorda? Então, é como se a pessoa estivesse devendo essas horas que ela não trabalhou ainda. Talvez isso não seja interessante deixar na planilha. Então a gente pode remover essa opção, fazendo o seguinte, ó. Eu vou abrir de novo essas horas devidas, 1, 2, e logo depois do sinal de igual, eu vou colocar o seguinte, ó, outra C. E vou dar 2 cliques, 1, 2. E agora eu vou clicar aqui, ó, C. Digamos, a entrada for igual a abre e fecha aspas, ou seja, se a entrada for igual a vazio, quando ainda não tivermos preenchido essas informações, então é vazio. Ou seja, se tiver igual a vazio, não é para calcular as horas devidas. Então, ponto e vírgula, eu vou retornar 0. Caso contrário, ponto e vírgula, continua a função C normal. E aí lá no final, já tem um parênteses fechado, eu vou adicionar mais um parênteses fechado. Eu vou apertar o Enter.
Vamos arrastar de novo essa fórmula para baixo, e aí vai funcionar certinho aqui pra gente, ó. Pronto. Agora não tem mais esse problema de cálculo, de ficar calculando horas devidas, onde a gente ainda não preencheu informações. Agora que a gente já finalizou essa parte da tabela, tudo bem que ainda falta preencher algumas informações, mas eu posso fazer isso daqui a pouquinho para mostrar para você a planilha mais completa. Aqui do lado a gente pode calcular as informações, como por exemplo, horas trabalhadas, ou até aqui a gente pode mudar assim, ó, horas totais trabalhadas, porque aí a gente pode somar toda essa coluna de horas totais. Aqui eu vou fazer o seguinte, algo bem simples, ó, igual, soma, 2 cliques para selecionar, 1, 2, e então eu seleciono toda a coluna G e aperto Enter. Agora ficou esse valor estranho aqui, mas é bem simples a gente corrigir. É só a gente colocar aqui geral, e então vem personalizado, mais formatos de número, né? E eu vou escolher a opção hora, e essa opção aqui de baixo, ó, 37, 30, 55. E vou clicar no OK. Dessa forma a gente já vai ter o total de horas trabalhadas. Até o momento foram 25 horas, até porque eu só consegui preencher ainda 3 linhas. Mas é isso aí. Agora, para a gente poder calcular, digamos, uma média salarial por hora, se a gente já tem o nosso salário base e também tudo que a gente trabalhou até então, só para a gente ter uma ideia, né, quanto que seria o nosso salário base por tudo que a gente trabalhou. É claro que tem as horas extras e também pode acontecer algum desconto, mas só para a gente ter uma ideia. Igual, vou selecionar aqui o 3.000 e vou dividir por esse 25 horas. E vou apertar o Enter. Aí, peraí, retornou um número meio estranho, né? Vamos colocar isso aqui em moeda? Vamos tentar entender o que aconteceu. 2.880. Pera, não faz sentido, né? Então quer dizer que meu salário por hora é 2.880? Tá errado. E justamente é um pouquinho complicado trabalhar com horas no Excel. Então sempre que você for, digamos, dividir um valor por hora, para você saber qual é o valor por hora, você tem que fazer o seguinte. 2 cliques nessa célula, 1, 2. Tá vendo que esse M3 é o que se refere à hora que está aqui em cima, a célula vermelha? Justamente eu vou... Vamos deletar e fazer de novo, acho mais fácil. Delete, igual, 3.000, ou seja, salário por hora. 3.000 dividido, vou abrir parênteses e vou selecionar a quantidade de horas agora. E aí eu vou multiplicar asterisco por 24. Dessa forma a gente consegue prevenir este problema do Excel. E aí a gente vai ter o retorno correto do valor. Basicamente a gente está convertendo horas, 25 horas, para o número 25 em si. E aí vai funcionar. Fecho parênteses e aperto Enter. Então, se de fato, né, é que tudo bem, né, só preenche 3 linhas aqui ainda. Mas, até o momento, a média salarial que deu foi R$120 por hora. Mas, à medida que eu for preenchendo mais informações, ó, vai ficando mais correto. Sábado e domingo eu não trabalho, então eu vou pular. Aí, digamos, segunda-feira, entrei às 8. Posso até copiar as informações aqui de cima. Ó. Copio e colo aqui embaixo. É só para a gente ter mais critérios, né? Eu posso até modificar algumas coisas, ó. Digamos que aqui eu entrei às 6 horas da manhã. Enter. E aí deu 2 horas extras aqui. E teve algum dia também aqui que eu saí, entrei mais tarde. Entrei às 10 horas. Enter. Opa, ficou um 0 a mais. Pronto. E aí eu estou devendo 2 horas. E aí dá para ver que o salário, a média por hora, já vai ajustando para a gente. Outra coisa que podemos fazer que fica bem legal, tudo que for hora extra fica de verde. Assim a gente consegue mais facilmente visualizar aonde que aconteceu as horas extras. Deixa eu selecionar tudo que eu fiz aqui. E então, página inicial, formatação condicional, regras de realce, tudo que for maior do que o número 0.00, eu quero fazer um preenchimento de verde. Ok. Ó, dessa forma a gente consegue ter esse indicativo mais fácil. Aonde existe e aonde não existe horas extras. E agora, do mesmo modo, eu posso também selecionar horas devidas. E então, formatação condicional, regras de realce, tudo que for maior do que 0.00, né, 0.2.00, eu vou pintar de vermelho. Ó, assim a gente consegue identificar facilmente tudo que é horas extras e tudo que é horas devidas. Eu já vou aproveitar também e fazer o seguinte. Eu vou finalizar de preencher aqui essa planilha, só para que a gente tenha mais informações para poder continuar aqui os nossos cálculos. Pronto, finalizei de preencher aqui a planilha e agora dá para ver com mais precisão tudo que é hora extra e tudo que é hora devida, né? Fica bem mais fácil de identificar, porque fica com verde ou vermelho. Agora vamos lá terminar aqui os nossos cálculos. Total de horas extras igual, soma, 2 cliques para selecionar, e então vou selecionar toda a coluna H e vou apertar o Enter. E do mesmo modo a gente clica aqui, e então, geral, personalizado, né, mais formatos, e a gente vem aqui, ó, hora, e seleciona essa opção, 37, 35. E clica no OK. Salário extra a receber vai ser o seguinte, igual, salário extra por hora extra, vezes, asterisco, a hora que a gente trabalhou, horas extras, vezes 24, e aperto Enter.
390. Deixa eu transformar isso aqui em moeda. E agora a gente já tem também as horas extras. Agora, o total de horas devidas, eu vou fazer o seguinte. Igual soma, 2 cliques, e soma tudo que é horas devidas, e aperto Enter. E do mesmo modo, a gente pega esse daqui e coloca em formato de horas. Vamos transformar e vir no mesmo lugar, ó, 37,355, ok? E agora, por fim, o desconto. Igual, vai ser R$15, né, que é descontado por hora faltada, vezes a quantidade de horas, vezes 24. E aperto Enter. Vamos transformar também em moeda. E agora o salário base vai ser o seguinte. Igual, esse salário base aqui de cima, 3.000, Enter. O salário extra a receber vai ser igual, 390. O desconto vai ser igual a esse valor que está aqui de cima. E o saldo final, né, ou o salário final vai ser igual o salário base mais o extra menos o desconto. E Enter. Olha só, então esse daqui seria o salário final a partir de toda essa planilha aqui. Então, basicamente, é assim que a gente pode fazer uma folha de ponto no Excel e, com certeza, existem outras peculiaridades, né? Digamos que você faça um período um pouquinho diferente. Entra à noite, sai de manhã, entra à noite, sai à tarde, entra à tarde, sai à noite. Pode ser que mude alguma coisa no cálculo, certo? Se você tiver qualquer dúvida, sugestão de próximos vídeos, deixe aí nos comentários, porque todo dia tem vídeo novo. Já deixa eu aproveitar e te fazer um convite mais do que especial. Clica no link da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel. E mesmo que você não saiba nada sobre Excel, você vai aprender desde o absoluto zero até o avançado. E além de vários bônus exclusivos, como por exemplo o bônus de Power BI, onde você vai aprender desde o zero até o seu primeiro dashboard, você tem acesso ao certificado de conclusão. Então clica aí no link da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel com certificado de conclusão.